E daí eu consegui aquele furo lá com o Paulo Maluf, e aquilo lá me desapontou com o jornalismo, porque eu vi Não, que ele calma aí, era uma... conta essa história do Paulo Maluf Não, direito. essa aí nós estamos... Tá. Você era uma Zé Ninguém lá, uma menininha, uma fedelinha. É uma fedelinha. Para a delegacia pela primeira vez. Como é que é esse negócio? E foi juntando os pontos. O melhor político que São Paulo já teve. Você certamente não ama São Paulo. Não, e tem um editorial do Fernão Mesquita, que é uma coisa assim que eu guardo como uma medalhinha de honra. Mas, enfim, a história é a seguinte. Eu juntei os pontos porque eu lia muito sobre o William Bratton, que é o cara que adotou o Tolerância Zero em Nova York, que, de fato, reduziu a criminalidade. Vocês sabem qual é a teoria da tolerância zero, mais ou menos, né? Sim, é a teoria da janela quebrada, isso. E até do profiling. Mas isso é uma coisa tão natural, né? Assim, profiling, mas enfim. Eu sei que o Maluf, na campanha para governador, decidiu contratar o William Bratton como seu consultor. Aí eu falei, pronto, acabou, né? Se o Paulo Maluf, e eu era, aliás, eu era fã do Mário Covas. Meu pai, o Silvio deve saber, meu pai é do PMDB, eu era filiada ao PSDB, fui filiada pelas mãos do Mário Covas, e quando eu vi que o Paulo Maluf contratou o William Bratton para ser o consultor dele, eu falei, eita, zero tolerance, o cara vai estar, tipo, ganhando o copyright do zero tolerance, da tolerância zero no Brasil. Aí eu falei, então deixa eu investigar se ele realmente foi o melhor governador na segurança pública. Não sei se vocês se lembram, o cara era considerado unanimidade na segurança pública. Até quem era de esquerda dizia, eu odeio o Maluf, mas na segurança pública, de fato, ele era o melhor. Eu lembro de um pôster do Afanásio Jazade, que era Paulo Maluf. Lembra disso? Era uma arma, Paulo Maluf. E aí eu falei, caraca, se esse cara foi bom mesmo na segurança pública, eu quero mais é que ele seja eleito mesmo. Aí eu pedi para o meu editor, na verdade, eu pedi para o Fernando Mitre, se eu podia sair da redação um pouquinho, eu tinha acabado de ser contratada pelo Jornal da Tarde para fazer, eu tinha falado, eu não quero fazer jornalismo diário, eu quero fazer jornalismo longo, que investiga, que sai da redação e coisa e tal. E aí eu fui investigar e vi pelos meus números que o Paulo Maluf foi o pior governador da segurança pública, de acordo com vários índices. Então, era ele que foi o cara que comprou menos viatura, armas, colete à prova de bala, pagou o salário mais baixo para a polícia. E aí também eu fui fazendo entrevista com os caras que falaram que eles eram obrigados a não registrar boletim de ocorrência para que eles não entrassem nas estatísticas. Quando eu acumulei toda essa informação, eu falei para o Mitre, a gente tem uma bomba aqui, agora está na eleição, olha isso aqui, não sei o que. Ele falou, bom, você tem que ter o outro lado. Eu falei, mas eu falar para o Paulo Maluf que eu tô... Ele falou, liga lá e pega o outro lado dele para essa matéria sair. Enfim, eu liguei para o Paulo Maluf e falei, eu quero falar do William Bratton e tolerância zero. Eu até admito no meu artigo sobre esse assunto que eu fui, digamos, não muito transparente. Mas eu também queria falar da tolerância zero e do William Bratton. Mas daí nessa de entrevistar o Maluf, e olha só que louco, tá? Porque eu fiz de propósito, de um jeito, para deixar o Maluf mentir na mesma entrevista, para eu poder confrontar o que ele falava com os números que eu tinha. Só que o cara era tão ciente de como foi ruim o governo dele, que ele não mentiu. Então eu falei, não, ele não mentiu. Cara, o cara é muito esperto. E aí eu falava, mas por que o senhor foi melhor? E não sei o que lá. E, bom, resumindo, eu tenho até hoje o áudio disso. E parece que tem também Enfim, eu finalmente perguntei, olha, se o senhor não foi o melhor, ao contrário do que eu esperava que ele fosse mentir, e ele não mentiu, se o senhor foi de fato o melhor governador na área de segurança pública, e não foi por causa de viatura, salário, combate ao crime, parará, por que o senhor disse que o senhor foi melhor na segurança pública? E aí ele bate na mesa e fala, porque quando eu era governador e você chamava a polícia vinha, pá! Aí ele deu um
putaço, assim. Eu falei, mas a polícia vem agora. Ele falou, não vem? Eu falei, vem, não vem, vem. Quando aquele, vem, não vem, vem, não vem. E ele falou, aí eu falei, vamos testar? Não acreditei que o cara testou, velho. Não acreditei, eu dei aquele chute, assim. Ele falou, vamos. Aí ele pegou o telefone, ligou para a polícia e fingiu que tinha um roubo que tinha acabado de acontecer. E o que é mais louco, aí olha só, um detalhezinho só, a parte, mas verídico, está gravado isso. Quando o policial que atendeu rapidinho, foi super eficiente e solícito, e ele pegou e falou assim, senhor, o suspeito está armado? Aí ele falou, eu acho que ele falou, acho que tá, ou tá. E ele falou, preto ou branco, senhor? E o Maluf, que não perde uma e que já estava sendo bem treinado naquela época, tanto que ele queria o William Bratton, ele pegou e falou assim, ó, por quê? Você é racista? E o policial, juro por Deus. E o policial falou assim, não, senhor, isso é para facilitar a identificação do suspeito. Demente. Eu sei que aí ficou naquela e acabou a ligação e a polícia, e o Maluf estava tão confiante que a polícia não viria, que ele pegou, desligou, falou boa noite. Falei assim, tá, boa noite, obrigada pela entrevista. Eu desci do escritório dele no 9 de julho, fiquei lá embaixo. Falei, não vou embora, que essa polícia vai chegar ainda. Cara, não deu 8 minutos, tinha 3 viaturas da polícia, completamente armadas. Cadê? Com todas aquelas armas lá, eu falei... Aí eles chegaram para mim e falaram assim, cadê o assalto? Eu falei assim, não tem nenhum assalto acontecendo. Aí os caras falaram, o quê? Aí eu já pedi na hora meu RG. Eu falei, não, pede pro Paulo Maluf. Foi ele que inventou. Mas o que é louco é que... E aí o meu orgulhinho do editorial do Fernão Mesquita, é que ele falou que a gente é mais ou menos assim, eu não quero ser leviana ou injusta, mas ele falou algo do tipo que o Maluf era safado, a gente já sabia. Agora, que ele era burro, essa foi novidade. Porque ele caiu naquela. Mas daí a polícia levou ele? A polícia não levou ele, e o interessante é que ele depois foi falar na Lilian Vitfib, lembra da Lilian Vitfib? Que era até muito boa, né? Eu tenho saudade dela. Ele falou no programa dela, ela entrevistou o Maluf e ele falou assim, ó, a culpa é da Paula Schmidt. A culpa da polícia ter vindo era da Paula Schmidt. Aí, quando eu fui prestar depoimento, eu tive que prestar depoimento na polícia, daí lá vou eu com o advogado do Estadão, que era esqueci o nome dele, até um tipão. E aí eu sei que eu tinha me recusado a dar entrevista, eu fui convidada para dar entrevista para o Jô, não falei, não, que isso, gente? Isso é jornalismo, eu não tenho que estar lá, né? Mas aí, quando eu cheguei na polícia, o advogado do Estadão falou assim, Paulo, eu lamento, mas eu não sabia que você não estava dando entrevista, e eu avisei para o pessoal da CBN. Você pode dar entrevista para a moça ou para o moço? Eu nem lembro. Eu falei, tá, posso. Aí ela falou assim, Paula, o Paulo Maluf diz que a culpa que é um crime de falso... Isso é um crime, né? O que o Maluf fez foi um crime de falsa comunicação de crime. Isso. Ela falou, o Maluf disse que a culpa é sua. Aí eu falei, olha, se eu, uma foca mal saída da universidade, conseguir fazer o Paulo Maluf cometer um crime, quem devia ser candidato a governador sou eu. Não ele.